Fala selado, aqui é o Marcelo Rocha Designer, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai aprender a criar esse efeito de vidro desfocado utilizando o Figma e o Elementor. É um efeito muito simples, mas que traz um visual muito bacana para sua página, tá? Eu recomendo que você aprenda esse efeito aqui. Não apenas copie e cole os códigos, tá? Porque quando você entende como o efeito funciona, você consegue ter liberdade de personalização, fechou? Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Rocha Designer, é um prazer falar com você. E esse aqui é o meu canal, eu convido você a me seguir, me acompanhar, que eu ensino não apenas conteúdo de criação de sites, mas também de criação e venda de sites para levar você até o faturamento dos 10 mil por mês trabalhando com web design, fechou? Então, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como é que a gente faz esse efeito aqui. Olha só, eu tô aqui com o Figma aberto, eu já criei ele aqui antes, né, para mim te mostrar como é que funciona. Mas eu vou excluir e vou fazer de novo aqui com você. É um efeito muito simples, tá? Então, excluir aqui o efeito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui uma forma de retângulo, né, para fingir que é o nosso container aqui. E aí, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui no centro. Você pode deixar da cor que você quiser, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou pegar, por exemplo, eu acho que é interessante a gente trabalhar ou com uma cor clara ou com uma cor escura. Mas nesse exemplo aqui, eu vou pegar um tom de azul um pouquinho mais escuro, quase que um preto, só para mim te mostrar como é que a gente pode aplicar isso aqui, tá? E aí, ó, você pode colocar o nível de transparência que você quiser. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos deixar com 50% de transparência, tá? Feito isso, eu posso personalizar essa forma como eu quiser. Eu gosto de colocar um arredondamento aqui, por exemplo, eu vou colocar de 50 pixels. Coloquei aqui 50 pixels, tá? A próxima coisa que eu vou fazer também não é obrigatório, mas eu gosto de colocar uma pequena borda aqui nos cantos que eu acho que também fica legal. Aqui dentro do Figma é só eu clicar em Stroke. Quando eu clicar em Stroke aqui, eu seleciono a cor, né? Eu vou selecionar um tom de azul um pouco mais claro, tá? Não tanto como esse, mais ou menos assim, ó. Só para dar um pouquinho de contraste aqui entre o objeto e o fundo que ele tá? Perceba só que ele tá dando um pouquinho de contraste aqui nessa borda, tá? Eu acho que fica legal trabalhar dessa forma também. E aí aqui vem o grande segredo da coisa, é muito simples. Basta você vir aqui em Effects, ó, e aí você adiciona um efeito de background blur. Então a palavra blur em inglês significa desfoque. Aqui a gente vai colocar um desfoque no background, que é no fundo desse objeto, tá? E quando a gente clica aqui nesse ícone do solzinho, a gente consegue definir a quantidade de desfoque. Por exemplo, 50. Então ele vai ficar bem desfocado, tá? Só tem uma coisa importante aqui, quanto mais você coloca um nível de desfoque maior aqui, vai exigir um pouquinho mais do hardware da pessoa que vai acessar o site, tá? Não necessariamente o site vai ficar mais lento, mas vai ser exigido um pouquinho mais do hardware da pessoa. Então, se for um celular muito antigo, por exemplo, tem pouco processamento, pouca memória, talvez ele não funcione tão bem como funcionaria num outro celular que é mais recente, tá? Então, eu gosto de colocar talvez entre 10 e 15 aqui, não exagerar muito também, tá bom? Embora não, assim, não é uma coisa que vai mudar tão drasticamente o resultado da navegação do usuário, mas é bom a gente sempre pensar no quesito da usabilidade, tá? Feito isso, aqui dentro do Figma praticamente já está criado meu efeito. Eu só quero te mostrar uma coisinha aqui antes, tá? Então, aqui temos o background blur, mas temos também o layer blur. Então, layer blur é o desfoque na camada. Perceba que background blur, ele coloca o desfoque apenas no fundo. Se eu já venho aqui para layer blur, ó, percebe que ele já desfocou o objeto inteiro. Então, se você quiser desfocar o objeto inteiro, você vai usar o layer blur ao invés do background blur, tá? E eu já vou te mostrar também como é que a gente aplica isso aqui lá no Elementor usando um pouquinho de CSS. Certo? Então, aqui já está meu efeito. Eu poderia, se eu quisesse, até vir aqui colocar um texto, por exemplo, vamos escrever aqui, ó, desfoque, só para você ver, né? Coloquei aqui desfoque e posicionei no centro. Então, aqui dentro do Figma, o efeito já está criado, certo? Eu poderia ir lá e criar também no Elementor, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho só para ficar mais visível. Vou deixar assim, tá? Então, como é que a gente poderia fazer então para replicar isso aqui dentro do Elementor? Vamos lá. Então, eu estou com o Elementor aqui aberto, já coloquei essa imagem aqui como background de um container, né? Então, se eu vim aqui embaixo em navegador, ó, eu vou abrir o navegador e aqui eu consigo ver que esse aqui é um container vazio. Certo? Eu gosto de dar dois cliques aqui, renomear também por organização. Eu vou colocar assim, ó, container py. Dentro desse container py, eu vou jogar um outro container aqui que vai ser onde eu vou aplicar esse efeito. Então eu posso vir aqui e pegar um container e arrastar aqui para dentro, tá? Como é que eu faço para deixar esse container de baixo com a largura menor? Então, nesse caso aqui do Figma, nós criamos esse efeito num container de 905 de largura por 321 de altura. Então, vamos replicar esse mesmo tamanho dentro do Elementor? Vamos lá, então como é que eu poderia fazer para deixar ele com 905? Eu vou mexer aqui, ó, no meu container py, aqui na minha largura, tá? Então, aqui ele vai ser a largura do conteúdo. Tá? Então, aqui a largura do conteúdo ele está como encaixotado. Se tiver em inglês, o seu vai estar como boxed.
Então eu gosto de trabalhar como boxed, tá? E eu vou deixar a mesma largura. No caso aqui, vamos arredondar? Vamos deixar 920 aqui, ó. Deixa eu ver. Então eu posso vir aqui 920, tá? Não, 900 não, 920. Certo? Aqui eu não quero deixar 316, aqui eu quero deixar 320, tá? Então só posicionar ele bem no meio aqui, ó. Ok, maravilha. E esse texto aqui também eu quero ter certeza que ele tá bem no centro, tá? Então eu vou fazer assim, ó. E aí eu vou clicar aqui nesse ícone do centro só para eu ter certeza que o texto tá bem no meio da onde eu quero que ele esteja. Beleza? Ótimo. Então vamos replicar aqui, ó, 920 de largura. Vem aqui, ó, 920 de largura. E aí a altura eu vou ter que definir no próprio container aqui. Então cliquei no container. A altura nesse caso aqui é 320. Então aqui, ó, agora eu venho em altura mínima e coloco 320 pixels, tá? Então agora eu sei que tanto a largura como a altura tá igualzinho o que tá no Figma, só que lá dentro do Elementor. E aí vamos lá. Agora eu vou mexer também, ó, no arredondamento, que é 50 pixels, né? A gente chama isso aqui no CSS de Border Radius, né? Então, se eu vim aqui em estilo, eu tenho a borda e eu consigo colocar aqui, ó, 50 pixels, tá? Então ele colocou nos 4 cantos. Não dá pra ver porque eu não defini um background aqui ainda. Vamos definir um background, definir uma cor. Então eu vou vir aqui em plano de fundo, clássico, e aqui eu vou colocar a cor que a gente quer, né? É a mesma cor que a gente usou aqui. Então eu vou copiar essa cor aqui, ó, Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V. Mas não ficou transparente. Por quê? Porque a gente colocou aqui, ó, 50% de transparência, ou seja, a opacidade desse preenchimento ele está em 50%. Para mim fazer isso aqui, eu poderia vir aqui mexer aqui também, ó, se eu quisesse, mas para mim ter certeza que vai ficar cravado os 50% exato que nós usamos lá no Figma, eu vou mexer aqui em RGBA, tá? Então RGBA significa red, green, blue e alpha. Então o canal alpha é o que define a transparência, tá? Aqui o alpha, né? Então, ó, red 3, então ele pegou o percentual, vamos dizer assim, ele tá puxando 3 bits, né? Aqui no caso do green, que é o verde, ele tá puxando 18 bits. 36 bits ele tá puxando do blue. E o alpha, ele tá puxando 1. Então, 1 é equivalente a 100%. Se eu quero 50%, eu tenho que colocar 0,5, tá? Não pode ser vírgula, tá? Senão ele não vai entender. Por quê? Porque o vírgula, ele separa cada uma dessas propriedades, tá bom? Então, aqui a gente usa 0,5, porque daí ele equivale ao 50%, certinho? Então agora eu sei que está cravado o mesmíssimo tom de cor que nós usamos aqui. Só que agora a gente precisa fazer o quê? Vamos primeiro aplicar o stroke, né, que é essa borda. Então a borda está com 100%, então posso copiar essa cor aqui, ó, Ctrl C nessa cor. Venho aqui, ó, e agora vamos lá em borda, ó, sólido, e vou adicionar essa cor aqui. Dei um Ctrl V, colei. E aí eu vou ver quanto que eu estou usando de largura da borda. Então nesse caso aqui eu estou usando 1 pixel, né, que é o quê? A espessura do traçado. Se eu quero um traçado maior, por exemplo, eu vou colocar 10 pixels, ó. Percebe que ele ficou um traçado maior, tá? Ou então, nesse caso aqui, eu tô usando um só, então eu vou colocar um apenas. E aí aqui também a mesma coisa, eu vou colocar um aqui, ó, e ele já vai aplicar para as 4 direções, certo? Feito isso, ó, nós já temos o nosso quadradinho aqui. Agora tá na hora de aplicar o efeito do blur, que é o efeito de desfoque, certo? Opa, apertei em sair sem querer, aí. Como é que a gente faz para aplicar esse efeito de desfoque aqui? Vamos ter que usar um pouquinho de CSS. Então eu vou clicar aqui em cima em avançado, depois eu vou vir aqui, ó, em CSS personalizado. E aí aqui a gente vai colocar um trecho de código, tá? Qual que é o trecho de código que a gente vai colocar? A gente vai escrever assim, ó, selector, abre e fecha as chaves, e aí vai colocar um backdrop filter, tá? E aí a gente vai escrever aqui, ó, blur, e aqui a gente coloca o nível de desfoque, por exemplo, 10 pixels, tá? Ponto e vírgula no final. Quando eu fiz isso aqui, ó, ele já aplicou o efeito. Perceba, ó. Então, antes, depois. Certo? Antes, depois. E aí, aqui dentro, esses 10 px, que significam 10 pixels, né? Eles vão variar de acordo com a quantidade de desfoque que você quer. Então, deixa eu ver quanto que a gente tinha colocado aqui, que eu não me lembro. A gente colocou exatamente 10 pixels, tá? Ah, eu tô usando 50. Então, como é que você faz para mudar? Você vem aqui, ó, em vez de 10, você colocaria aqui os 50. Quando eu coloco 50, ele já aplicou mais desfoque, tá? Lembrando que vai gastar um pouquinho, vai exigir um pouquinho mais da máquina do usuário que estivesse acessando o site, beleza? Ótimo, então eu coloquei 10. Aqui, teoricamente, já funciona se você estiver usando o Google Chrome, mas se você estiver usando o Safari ou então o Firefox, talvez não funcione. E por isso eu recomendo que você coloque um outro trechinho de código aqui, que é esse aqui, ó. Além desse aqui, a gente vai colar mais um... Opa! A gente vai copiar esse aqui e colar mais uma vez, só que aqui embaixo a gente vai colocar um traço WebKit, tá? Por que a gente coloca esse aqui? Porque os navegadores Safari e Firefox vão ler esse código, enquanto o Google Chrome vai ler esse código. Dessa forma você garante que esse efeito aqui vai funcionar
em mais navegadores, vai ter mais compatibilidade. Beleza? E tá feito aqui, nosso efeito. Eu poderia vir aqui, ó, e colocar mais uma vez o título, só para ficar igualzinho lá. Vou escrever aqui, ó, desfoque. Vamos deixar esse título aqui na cor branca. Qual que é o tamanho do texto que nós usamos aqui? Ó, deixa eu ver. 80 pixels, né? Então vou vir aqui e vou usar 80 pixels também. Tá? Vamos mudar primeiro para fonte Unbound, que é que nós estamos trabalhando. Vamos deixar com 80 pixels, só para ficar igualzinho um exemplo, né? Negrito, maiúsculas, e vamos deixar tudo centralizado. Aí eu vou pegar esse objeto aqui, esse container, que eu vou chamar de container filho, né? Vou dar 2 cliques aqui para renomear, ó. Container filho. Eu vou zerar o preenchimento para não ficar com nenhum padding, ou seja, nenhum espaço interno nas laterais. E aí eu vou deixar o objeto aqui centralizado, ok? Atualizei e está lá criado o efeito igualzinho que a gente fez lá no Figma, certo? Agora uma outra coisinha que eu quero te mostrar aqui é o seguinte também. Então eu posso vir aqui no CSS personalizado desse objeto aqui do container filho, né? E se eu quisesse fazer aquilo que eu te mostrei antes, que é ao invés de desfocar, ao invés de desfocar apenas o background, eu quiser desfocar o objeto inteiro, colocando um layer blur. Tá? Então como é que eu faria isso? Aqui, ao invés de colocar um backdrop filter, nesse caso, a gente precisa colocar um filter mesmo. Tem um outro código, daí ficaria assim, ó. Filter, blur, e aqui a gente coloca o nível de desfoque, tá? Dessa forma ele vai desfocar o objeto inteiro, tá? Perceba que ele desfocou também o texto. Por que ele desfocou o texto? Porque o texto está dentro dele, tá? Então aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, título, desfoque. Então, olha só, aqui esse objeto está dentro do container filho. Por isso, tudo que tiver dentro do container filho, quando você coloca no container filho esse código aqui do filter, ele vai desfocar também. Mais uma vez, se eu quiser garantir a compatibilidade, eu preciso colocar um traço WebKit filter. Tá? Então, algumas propriedades você tem isso WebKit e outras não. No caso dessas aqui que eu estou te mostrando, elas têm sim. Então, dessa forma, ele vai fazer esse desfoque aqui em todos os objetos. Tá? Mas nesse exemplo, não quero não. Eu quero apenas o backdrop filter. Ok? E aqui, mais uma vez, o WebKit backdrop filter. Dessa forma ele fica desfocado conforme a gente tinha mostrado lá no exemplo. Belezinha? Então dessa forma que a gente faz o efeito aqui, mas eu quero te dar uma dica adicional, que é um site que você pode criar meio que de forma automática esse efeito, que é esse aqui, ó, css.glass. Então se você entrar em css.glass, você vai entrar nesse site aqui, ó, e aqui você consegue já ir previsualizando aqui em cima como é que tá ficando esse efeito e você cria ele de forma visual, tá? Então olha só, aqui você pega o nível de transparência da cor, tá? Então, por exemplo, nesse caso é o branco, mas se eu quisesse, por exemplo, o preto, né? Então puxei aqui para o preto e aqui eu quero ele com mais transparência ou com menos transparência. Você consegue definir aqui. E aqui você tem essa outra abinha de blur, né? Então blur significa desfoque. Quero com mais desfoque, eu quero com menos desfoque. Então vamos deixar mais ou menos um nível como esse aqui. Aqui outline, ele é justamente o contorno, tá? Então eu quero o meu contorno menos visível ou mais visível. Você consegue definir tudo visualmente e aí ele já gera o código aqui para você. Certo? Então eu posso clicar aqui em Copy, CSS do Clipboard, ele copiou esse código para mim. Depois eu volto aqui e aí o que eu faço? Aí eu apago isso aqui, ó, e colo dentro do selector, como tá aqui, ó. Certo? Dei um Ctrl V aqui e ó, ele já copiou o código. Esse trecho aqui eu posso tirar, não preciso dele. E aí ele já colocou o código para mim. Ah, Marcelo, mas ele não puxou a mesma cor. Se ele não puxar a mesma cor que você definiu aqui, é que nesse caso eu deixei preto. Mas vamos mudar para outra cor só para você entender o que eu estou falando. Vamos deixar, por exemplo, aqui no verde, ó. Digamos que eu quisesse fazer um vidro aqui na cor verde, ó. Vou deixar assim para ficar bem visível, tá? Venho aqui, copiei o código. Se eu vim aqui, ó, vou apagar esse código e colar novamente. Ó, ele não ficou verde o meu vidro. Por que ele não ficou verde? Porque eu já defini aqui no Elementor uma cor. Então, a hierarquia do Elementor ela é mais forte do que essa. Então, se eu venho aqui e tiro e limpo, ó, agora sim ele puxou o verde, igual tá nesse primeiro trecho do código aqui. Border Radius, mesma coisa. Aqui ele tá me colocando o Border Radius de 16. Então, no caso do Elementor aqui, o border radius do CSS está ganhando na hierarquia, né? Então, se eu quisesse manter os 50 aqui, o que eu poderia fazer? Poderia apagar esse trecho onde está o border radius, tá? Aí ele me manteve os mesmos 50 do Elementor ali, certo? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser deixar aqui dentro do CSS avançado ou ali no Elementor, não vai fazer diferença nenhuma. Fica a seu critério mesmo, tá bom? Certo? Então, aí ele já agiliza, porque em algumas partes, ó, por exemplo, ele criou um box shadow também. Então, o que é o box shadow? Ele é uma sombra que tem aqui embaixo. Então, se eu coloco aqui nesse segundo valor, por exemplo, 10px, ele vai trazer minha sombra um pouco mais para baixo.
aqui eu posso aumentar a visibilidade da sombra, porque ele está em 0.1, ou seja, está nos 10%. Se eu coloco apenas um aqui, ó, ele for com 100% da minha sombra, então a gente consegue ver ela bem mais aqui, tá? Ah, eu quero que essa sombra vá um pouquinho mais para baixo, eu vou mexer nesse segundo valor aqui, em vez de 10 eu coloco 20. Ah, eu coloco 50, então ele está jogando a sombra mais para baixo. E esse primeiro valor aqui, ele está mexendo no eixo X da sombra. Então eu quero, por exemplo, que seja 50px, tá? Então ele jogou ela um pouquinho mais pro lado. Você percebe que ele jogou, no caso, para você que está vendo na câmera, ele jogou um pouco mais para esse lado aqui, né? Olha lá, ela ficou aqui com uma sombra mais pro lado. Então você consegue também controlar isso aqui através dessa propriedade do Box Shadow se você quiser, tá? Não é obrigatório, se você não quiser, você vem aqui, ó, e deleta ela. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ah, eu quero que em vez de definir a cor do fundo desse objeto pelo CSS, eu quero definir pelo Elementor. Então, você apaga também esse trecho aqui, você vem aqui no estilo, ó, e aqui você mesmo define manualmente, ó. Acho que assim ficou legalzinho, tá? Certo? WebKit Backdrop Filter, esse aqui é a mesma coisa que eu já te mostrei, só que a diferença aqui é que quando a gente usou esse site, ele já gerou isso aqui para nós, certo? E aqui também ele já gerou a borda, tá? Só por organização, eu gosto de deixar isso aqui, ó, pegar essas três linhas e dar um tab, ó, porque daí ele vai ficar com esse espaçamento, né? Vai ficar identado. Então isso aqui ajuda a gente na visibilidade, você sabe que esses códigos aqui estão dentro desse aqui. Do mesmo jeito que a gente sabe que, por exemplo, esse objeto está dentro desse e esse objeto tá dentro desse, tá? Só por questão de organização da visual mesmo, para a gente ter uma hierarquia melhor, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente consegue criar esse efeito aqui, que é muito simples de ser feito, muito bacana, e que também deixa o visual das páginas ainda mais bonito, tá bom? Espero que você tenha gostado desse efeito aí. Se você não me segue, lembrando, meu Instagram é esse que está aparecendo para você também. Você está convidado a se inscrever no canal, assistir outros vídeos, e o objetivo desse canal aqui é não te ensinar apenas a parte técnica, mas tudo que você precisa para chegar nos 10 mil por mês com criação e venda de sites, belezinha? Espero que você tenha curtido o vídeo. É nóis, tamo juntos, selados e seladas. Falou!